Que o Senhor esteja nesse momento entre nós, nos iluminando para mais um estudo na carta de Paulo aos Efésios. Espero que a sua vida seja abençoada e que de alguma forma possa edificar a sua vida. Então, para começar, o capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios é um capítulo que trata sobre ações práticas, sobre atitudes práticas que um cristão ele deve ter. Os capítulos 5 e 6, mas o capítulo 5 ele começa com Paulo chamando os irmãos a essa vida de santidade. Mas essa vida de santidade ela deve ser feita com base no amor a Deus, entendendo que Deus nos amou primeiro e nos perdoou, e entendendo que sendo filhos de Deus agora é necessário que a gente manifeste esse amor por Deus através das nossas ações. Então é um capítulo totalmente valioso, e que serve também como base para a nossa autoavaliação, para a gente entender se temos vivido dessa forma, como é aconselhado por Paulo, se não temos vivido, se temos deixado a desejar em algum aspecto. Então que na medida que eu for expondo algumas questões, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. E que, se for preciso, você se arrependa, e continue aí na sua caminhada de edificação com Deus. Paulo vem falando sobre algo que também está presente na nossa sociedade, que é a questão da imoralidade sexual, que era algo muito comum no tempo dos Efésios. Tanto que eles praticavam em templos, era visto como algo natural, conversarem sobre questões imorais, fazerem piadas imorais, participarem de encontros onde eram feitos sacrifícios sexuais a deuses, e isso Paulo bate fortemente que são atitudes que não agradam a Deus, e portanto os cristãos deveriam se afastar desse tipo de pessoa. Aqui é onde nós nos vemos confrontados a confrontar, são atitudes que Paulo coloca que devem fazer parte das nossas vidas e que devem servir para que a gente rompa com relacionamentos, com atitudes, com situações que possam desagradar a Deus. Então chama a gente para uma responsabilidade, para assumir uma postura diante dessas situações, visando a santidade, visando agradar a Deus, visando nos parecer mais com esse Pai, manifestar a natureza, manifestar a personalidade e o caráter desse nosso Pai. Então Paulo vem dizendo no versículo 7, portanto não participem com eles dessas coisas. Então deixa claro, não participem, se posicionem, porque as obras que eles fazem são infrutíferas. Ele chega a citar dessa forma, a dizer que essas obras não produzem frutos, não têm proveito algum, são obras mortas, e que, portanto, vêm de pessoas que estão mortas espiritualmente. Então, ele diz no versículo 8, vocês eram trevas, então isso já passou, essas atitudes já passaram, mas agora vocês são luz no Senhor. Então, vivam como filhos dessa luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então ele chama a identidade desse povo, chama que eles tenham consciência dessa identidade, que é serem filhos da luz, santos, e que eles manifestem essa bondade, a justiça e verdade. E assim nós também podemos nos incluir nessa descrição, nessa explicação que Paulo faz. Como filhos de Deus, devemos manifestar toda bondade, justiça e verdade, mesmo porque esses são os frutos do Espírito Santo em nós. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, ele será o nosso auxiliador, nosso professor, aquele que vai nos convencer de todas essas coisas e que vai também nos dar forças para nos posicionar e exercer o nosso papel enquanto filhos de Deus. Nesse primeiro momento, Paulo fala mais especificamente sobre essa postura, sobre
esse romper com as trevas, esse romper com as pessoas que praticam esses atos imorais. E no segundo momento, que é especificamente dos versículos 15 ao versículo 21, Paulo fala sobre a vida em comunidade. Ele fala que os cristãos eles devem ter preocupação com a sua forma de viver, né? Eles devem viver de forma prudente, buscando sempre agradar ao Senhor, não desprezando oportunidades, né? E, portanto, não sendo insensatos. Então, as pessoas que não têm esse tipo de consciência, não têm esse tipo de pensamento, não foram chamadas por Deus, não fazem parte da família de Deus, nós podemos considerar, de uma certa forma, aí uma certa insensatez, né? Tendo em vista que o cristão ele tem a sabedoria e o conhecimento de Deus, e esse conhecimento é que permite que ele viva de forma sensata, procurando compreender qual é a vontade de Deus. E também ele coloca o ponto primordial na vida em comunidade, na vida da igreja, que é se sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. Então ele chama a atenção dizendo, olha, vocês precisam se sujeitar uns aos outros por temor a Cristo, né? Tendo em vista o sacrifício de Jesus, tendo em vista a vida que ele teve, que ele levou aqui nessa terra, uma vida de total abnegação do próprio eu, né? Ele sendo Deus, não se considera como Deus. Nós devemos assim também não considerar nossa própria vontade. Somos escravos de Deus, somos filhos de Deus e nós devemos agradar a esse Deus, a esse Senhor. Nós devemos nos sujeitar uns aos outros, até para que essa atitude demonstre, né, como a gente sabe na Bíblia, que a Bíblia vem dizendo, o amor. Nisso saberão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Então essa deve ser a atitude que promove a manifestação do amor de Deus entre nós, a sujeição uns aos outros. Porque hoje em dia nós estamos acostumados a ver muito a valorização do eu, a valorização do ego, né, o individualismo, e as pessoas têm dificuldades em trabalhar umas com as outras. Nós encontramos problemas em diversos lugares, né, mas a um cristão é exigido que ele saiba se sujeitar um ao outro, considerar o outro superior, né, buscar fazer a vontade do próximo, do outro, mais do que a sua própria vontade. Isso para que todo o corpo de Cristo funcione em perfeita harmonia, né? Somos aqueles que em conjunto vamos manifestar esse amor, esse reino de Deus. Então, nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Claro que nós não vamos conseguir falar sobre todos os pontos aqui dessa carta, desse capítulo, que são muito importantes, mas eu espero que você em casa estude, leia, não só leia, mas estude a palavra de Deus. E ele vem falando sobre um terceiro conjunto de ensinamentos, né, que são os deveres conjugais. Aí ele expõe aqui a figura do esposo, a figura da esposa, e algo muito lindo é que Paulo compara essa união, a união de Cristo com a igreja, né, de forma muito preciosa, e a gente vê aí qual a importância, qual o valor do casamento para Deus, né? Se ele compara com Cristo, a igreja, nós devemos considerar que não é qualquer coisa, é muito valoroso, e principalmente que cada um, dentro da sua função, deve considerar a sua vida como importante para que essa união continue, para que essa união seja saudável. Né, as mulheres, como ele disse, sujeitem cada uma ao seu marido como ao Senhor. Nós sabemos que isso é algo que tem se perdido por causa de ideologias e valores que não compreendem a palavra de Deus, mas a Bíblia diz, sujeitem cada um ao seu marido como ao Senhor, e diz que o marido ele deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, né? Então, esse amor ele deve ser um amor sacrificial, deve ser um amor extremo ao ponto de se entregar por completo pela esposa. Ele chama essa responsabilidade para o marido, assim como Cristo fez e se entregou. Então não existe possibilidade de você desistir do outro. Pelo contrário, Paulo fala aqui sobre essa atitude que nos mostra que ambos têm que lutar
pelo relacionamento, ambos precisam entender suas posições dentro do relacionamento, entendendo que é algo divino, preparado por Deus e deve ser vivido da forma como Deus exige. Eu espero que essas foram as considerações que eu decidi fazer. Eu espero que Deus possa falar ao seu coração. Sei que foi de uma forma muito resumida, mas que Deus possa acrescentar, o Espírito Santo possa acrescentar aquilo que por acaso ficou faltando. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu domingo, e estaremos de novo aí nos próximos momentos. Que Deus te abençoe.